Imagine que uma noite você é atacado por uma garota. Agora imagine também que essa garota que te atacou na verdade é uma vampira. É isso que nós vamos ver no volume 1 de Happiness. Se vocês não quiserem ser atacados por um vampiro, ou quiserem ser atacados por um vampiro, depende do seu grau de insanidade, eu digo para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, comentar o que vocês acharam dessa história de Happiness. Também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que faça gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês tentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com um homem caminhando à noite na cidade onde ele mora, quando de repente ele é atacado por uma garota. No dia seguinte, nós conhecemos o protagonista da história, o Makoto. Na escola, o Makoto ele tem alguns garotos que exploram ele, então fala pra ele ficar comprando comida pra ele e tal, ficam meio que abusando do Makoto. O Makoto, quando ele tá comprando as coisas para aqueles garotos que exploram ele, chega o amigo dele, o Nunata. O Nunata pede desculpa pelo Makoto estar nessa situação, porque antes deles explorarem o Makoto, eles exploravam o Nunata. Depois da aula, o Makoto ele vai para casa dele e durante a noite, depois que ele termina de estudar, ele decide sair para ir até a locadora pegar um filme. A mãe dele fala para ele não sair à noite por causa dos casos de ataques que estão acontecendo, só que ele fala que vai tomar bastante cuidado. Enquanto ele está caminhando, a mesma garota que atacou aquele homem no início da história acaba atacando o Makoto. Ela morde o pescoço dele, só que dessa vez aquela garota olha pro Makoto, sorri e pergunta se ele quer morrer daquela maneira ou se ele prefere virar uma criatura igual ela. E aos prantos o Makoto fala que ele não quer morrer. O Makoto então ele acaba desmaiando e quando ele acorda ele está no hospital. Ele reclama que a claridade da sala está incomodando bastante ele, então ele pede para apagarem a luz. E não só isso, como ele fala que ele está morrendo de sede. Um tempo depois, o Makoto já está prestes a receber alta do hospital e é quando o médico pergunta se ele ainda está sentindo bastante sede, igual ele tinha comentado anteriormente. Só que o Makoto fala que agora ele está bem melhor, ele não está sentindo tanta sede assim. Ele recebe alta, no outro dia ele vai para a escola e é quando ele encontra o Nunata. É nesse momento que um dos garotos que incomoda e abusa, explora o Makoto, aparece o Yuki. O Yuki pergunta o que aconteceu. Ele sabe que o Makoto foi pro hospital, que ele acabou sendo atacado, só que ele pergunta quem que fez aquilo com o Makoto. E quando o Makoto fala que ele ficou naquele estado por causa de uma garota, o Yuki, obviamente, começa a dar risadas da cara dele. E quando a namorada do Yuki, a Nao, aparece ali, ele comenta isso com ela e os dois começam a rir do Makoto. O estranho é que quando eles passam pelo Makoto, o Makoto sente um cheiro um pouco diferente. Depois disso, o Makoto ele vai pro banheiro lavar o rosto, beber uma água, e quando ele vai sair do banheiro, passa algumas garotas por ele, e ele sente aquele mesmo cheiro que ele sentiu quando viu a Nao e o Yuki. Na hora do intervalo, mais uma vez, o Yuki, aqueles garotos começam a explorar o Makoto, falar para ele ir até lá para pegar o lanche deles. Só que o Makoto ele já tá meio fraco, então quando ele tá indo na direção deles, ele acaba caindo de joelhos. E ele começa a olhar para as pernas da Nao enquanto sente aquele cheiro. O Yuki ele fica irritado pelo Makoto estar olhando para as pernas da namorada dele e acaba pegando ele pela gola da camiseta, falando o que ele está fazendo. O Makoto então, que já está no limite, ele fala pro Yuki calar a boca e acaba dando um soco na cara do Yuki, fazendo com que o nariz dele sangre. Quando o Makoto vê aquele sangue, ele fica desesperado para lamber ele, só que ele acaba correndo, indo pro banheiro e ele começa a beber bastante água para passar essa vontade estranha que ele está sentindo. No outro dia, o Makoto volta para a escola e ele percebe que o clima está bastante tenso, ninguém mais está fazendo nenhum comentários. E quando o Yuki aparece ali na sala, ele percebe que o Yuki perdeu totalmente a moral ali dentro. Todo mundo faz piada, ri da cara dele, tanto que nem o almoço deles, eles pedem pro Makoto ir, eles que estão indo agora buscar o almoço deles. O detalhe é que enquanto o Nunata tá falando que o Makoto é o herói dele e tal, sei lá o que, o Makoto começa a olhar pro Nunata e ele vê que a visão dele tá um pouco distorcida, bem opaca, como se ele estivesse meio que drogado. O Makoto ele fala pro Nunata não chegar perto dele, porque o Nunata percebe que tem alguma coisa errada. E é quando o Makoto percebe que ele tem que ir para um local afastado, onde não tenha ninguém por perto. Ele acaba indo até um local onde não tem ninguém. E quando ele tá ali tentando se controlar, aparece uma garota ali, que vendo o estado dele, acha que ele tá doente. E mesmo o Makoto falando para ela ir embora e não chegar perto dele, ela acaba tentando ajudar ele a chegar até a enfermaria. Só que o Makoto acaba pulando em cima dela e vai acabar atacando aquela garota.
Só que em vez de ter uma atitude totalmente agressiva, aquela garota acaba abraçando o Makoto. E nesse momento o Makoto ele meio que desperta. E é quando aquela garota fala que o nome dela é Yukiko. No outro dia o Makoto ele acorda, ele vai até a escola dele. E quando ele tá chegando na escola, ele encontra a Yukiko. E é quando ela fala que ela quer um pagamento por ter ajudado ele. Caramba, gripe, muita gripe. Só que em vez de pedir dinheiro ou alguma outra coisa, ela pede simplesmente para ele comprar uma bebida para ela. E que é para ele encontrar ela no mesmo local na hora do intervalo. Durante a aula continua normalmente. E o Nunato ele pergunta o que aconteceu com o Yuki, porque depois daquele momento que ele saiu correndo da sala, ele não viu mais o Makoto. E o Makoto fala que ele estava bem zoado, então ele foi para a enfermaria e em seguida ele foi para a casa dele. O Nunato então fala que na hora do intervalo eles podem comer em paz juntos e tal, só que o Makoto fala que ele tem um compromisso, que ele não vai poder comer junto com o Nunato. Na hora do intervalo, o Makoto ele vai para aquele local onde ele conheceu a Yukiko e os dois começam a conversar. E é quando a Yukiko ela fala que ela ajudou e ela ficou um pouco assim conectada com o Makoto porque ele lembra muito o irmão mais novo dela. Ela fala que gosta de ficar naquele local também porque aquele local quase não tem ninguém por ali, então ela fica numa paz. E também tem uma janela que dá a vista para o céu. E ela comenta que toda vez que ela olha para o céu, ela tem uma sensação de paz absoluta. Depois da aula, o Makoto tá na casa dele estudando. E quando ele termina de estudar, ele olha para fora da casa dele pela janela e ele percebe o quão lindo tá aquela noite. E lembrando da frase da Yukiko, que olhando para o céu você fica mais tranquilo, essas coisas, ele decide sair para andar de bicicleta. Ele fica bastante feliz porque ele tá aproveitando meio que tipo assim, a melhor fase da vida dele. E não só isso, como ele também ganhou a primeira amiga dele. O estranho é que quando ele tá pedalando, ele vê que tem alguns homens meio que maltratando o Yuki. Ele acha isso estranho, só que ele acaba nem dando tanta importância para isso. Um tempo depois, quando ele para em uma loja de conveniência para comprar umas coisas, aparece a namorada do Yuki, a Nao. A Nao começa a falar com o Makoto, falando que ela precisa da ajuda dele. Ela fala que depois daquele soco que o Makoto deu no Yuki, o Yuki ele meio que mudou totalmente. Ele não tá mais conversando com ela, ele não tá mais se impondo em nada, ele não consegue nem mesmo reagir ao bullying que aqueles caras estavam fazendo com ele. Ela então pede pro Makoto ajudar o Yuki, porque senão ele vai ser explorado e ela não sabe o que pode acontecer com ele. E mesmo o Makoto falando que ele não tem muito o que fazer nessa situação, ele decide tentar ajudar ela. Quando ele volta para aquele local onde ele viu aqueles garotos maltratando o Yuki, eles não estão lá, então eles decidem continuar procurando eles. Eles chegam até um parque onde aqueles garotos começam a agredir o Yuki. E mesmo sem saber como responder, o que fazer nessa situação, o Makoto decide ir até lá e ele pede para que eles parem de fazer aquilo. Obviamente, aqueles caras acabam agredindo o Makoto, falando para ele ir embora de lá. Só que quando ele vê que eles vão continuar agredindo o Yuki, o Makoto literalmente voa para cima de um dos caras. E o cara fica tão surpreso com essa reação do Makoto que ele decide deixar o Yuki em paz. O Yuki ele não agradece, ele não fala nada, ele simplesmente vai até uma loja de conveniência que tem ali e compra um refrigerante pro Makoto. E ele deixa ali e simplesmente vai embora. E é dessa maneira que acaba o volume 1 de Happiness. Happiness ele é um mangá bastante interessante. Ele segue aquela velha premissa de uma pessoa que tem uma vida normal, é um pouco tem as suas dificuldades, tem os seus altos e baixos, mais baixos no caso do Makoto, mas enfim. Aí acontece um evento que muda totalmente o modo de vida do protagonista, uma coisa que você vê em várias obras, como por exemplo Tokyo Ghoul, acontece uma coisa parecida, que agora o protagonista vai ter que ficar oscilando entre dois mundos, o mundo dos humanos e um mundo que ele não entende totalmente. E o mangá também ele deixa vários mistérios, como por exemplo, por que a garota deu a opção de fazer isso, sendo que mais pra frente no mangá a gente vai ver que isso não é uma atitude tão comum assim. E também vendo o que vai acontecendo com o corpo do Makoto, a gente se pergunta, será que são só vampiros normais que só sugam sangue? Porque o Makoto ele fica totalmente sensível à luz, o sol parece que é mais quente, a luz é muito mais forte, irrita ele, enquanto a noite parece ser muito mais brilhante, muito mais bonita. Então será que são simplesmente seres que sugam sangue por motivo nenhum ou tem alguma coisa por trás? Qual o motivo, qual a origem desses vampiros? E isso também porque no mangá deixa meio a entender que o primeiro caso do início da história e o caso do Makoto não são os únicos casos, isso já vem acontecendo há algum tempo.
Você fica bastante interessado em como o mangá vai abordar esse tipo de história. O mangá ele já chegou ao fim, se não me engano, ele tem em torno de 50 capítulos, mas eu não li toda a obra para saber como que isso vai se desenrolar lá na frente. Então, igual foi com Terraformars, eu meio que vou acompanhar o mangá junto com vocês. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história. Vocês já leram o Happiness? O que vocês acharam da história desse mangá? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês acharam, se vocês querem que eu continue trazendo a história desse mangá. Também compartilhe esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou dos outros mangás que eu trago aqui para o canal. Mas então é isso, pessoal. Agradeço bastante a audiência de vocês e até mais. E aí, pessoal, depois que eu terminei de gravar esse vídeo, eu percebi que semana que vem já é Natal, então quando eu lançasse o próximo vídeo, sem ser esse que eu vou postar hoje, que eu postei hoje no caso, né, já seria ano novo. Então passei para desejar a todos um feliz ano novo, que esse ano de 2023 seja um ano maravilhoso para vocês. Quero agradecer a cada um de vocês que ficaram no canal durante esse ano, mesmo eu tendo meus problemas com o estágio, com tudo, tendo que ter ficado um tempo off aqui do canal por conta dos estudos e tal. Eu quero agradecer a todos que ficaram no canal, que comentaram, que trocaram ideia comigo. E ano que vem nós teremos várias novidades aqui no canal, novos quadros que eu vou começar ano que vem aqui pro canal. Então eu quero agradecer a todos que ficaram comigo esse ano, os próximos anos, que eu vou tentar fazer o máximo possível para estar sempre melhorando a qualidade dos vídeos, sempre trazendo o conteúdo maneiro, quadros legais. Que o ano de 2023 seja um ano maravilhoso para todos nós. Então é isso, pessoal. Agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.